batia aquele desespero. E quanto aos professores, encontramos de todos os tipos, os mais bravos, os mais calmos, os mais rigorosos, os descontraídos e os que eram como pais, todos fundamentais ao processo de formação. Além das dificuldades do curso, tivemos as greves. Ficamos muito tempo sem aulas e depois fazíamos a reposição em período de férias. Ficamos sem a biblioteca, que era algo fundamental aos estudos. Nesses momentos, nos sentimos desestimulados, mas não o suficiente para desistir. Porém, nada causou um maior impacto em nossa vida acadêmica que o aumento da média. Se antes com média 5 já era difícil, imaginem com média 6. Engenharia não é moleza não, quando tiramos um 4, já consideramos um 10. As festas representaram um momento de descontração e nos fizeram esquecer um pouco as dificuldades. Sem o Inter, o Teco, as caloradas e as chopadas, teríamos surtado. Quem olha de fora não consegue imaginar o quanto é bom estar entre amigos que querem o mesmo que nós, que sabem se divertir como nós. A farra é garantida e a integração é certa. Em nome daqueles que fizeram o intercâmbio, agradeço à Universidade Federal de Goiás por nos dar essa oportunidade de crescimento pessoal e profissional, durante a qual podemos usufruir de culturas, línguas e lugares diferentes, além do enorme aprendizado adquirido. Reservo este momento para homenagear nosso querido amigo Vitor Taveira, estudante de engenharia elétrica que faleceu durante o intercâmbio. A seus familiares e amigos, gostaria de dizer que ele continua presente, tanto neste palco quanto em nossos corações e recordações. Essa vitória não seria possível sem o apoio e o amor das pessoas mais importantes em nossas vidas, quem nos criou com tanto cuidado e sempre esteve ao nosso lado nas vitórias e nas derrotas. Direcionamos agora nossos olhares a vocês, pais e mães, biológicos ou do coração. Vocês são donos disso aqui. Temos sim mérito na conquista, mas ela de nada valeria sem a dedicação de vocês que se sacrificaram para nos educar tanto na escola quanto na vida. Obrigada por deixarem tanta coisa de lado, focando em nosso futuro. Obrigada por nos ajudarem nas lições, por deixarem o trabalho para depois, a fim de comparecer a uma reunião de pais e mestres. Obrigada pela atenção recebida, pelo carinho e amor, e até mesmo pelas broncas, castigos e palmadas, que sempre tiveram o objetivo de orientar e de fazer de nós pessoas honestas e responsáveis. Tudo isso valeu. Esses formandos que vocês encontram aqui nessa solenidade é o resultado e uma forma de retribuir o que recebemos. Obrigada não só por nos formarem engenheiros, mas também por nos tornarem homens e mulheres dedicados e respeitadores. Mãe e pai, oferecemos a vocês a nossa vitória. A jornada foi longa, inúmeros amigos desistiram do curso, alguns vieram transferidos de outras instituições e não pudemos aproveitar tanto de sua companhia. Idas e vindas, dificuldades e superações, esta é a nossa história. São momentos inesquecíveis, a fase de calor, os almoços no RU, as caronas até a faculdade e o tão aguardado 100% de integralização em nossas histórias. Com certeza olharemos para trás com saudades. As amizades aqui criadas são para sempre, são aquelas que apadrinharão meus filhos, são como minha família. Aos amigos que já se formaram, aos que permanecem na faculdade e aos que estão nesse palco aqui comigo hoje. Foi ótimo conhecê-los e poder incluir vocês em minha vida. É isso, meus amigos, acabou. Foram anos bem vividos, dos quais guardaremos lembranças e aprendizado. Nos orgulhamos de sermos o UFG. Vamos comemorar, seguir em frente, pois novos desafios estão por vir. Finalmente, podemos olhar nos olhos de nossos professores, familiares e amigos, dos que duvidaram e dos que nos apoiaram, e dizer: eu formei. Obrigada. Com a palavra, o reitor da UFG, professor Orlando Afonso Vale do Amaral. Mais uma vez, boa noite a todos. É com grande honra que recebemos todos vocês nesta noite, uma noite de gala para a Universidade Federal de Goiás,
mas sobretudo para os nossos formandos, os familiares, e sobretudo para os pais dos nossos formandos. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço, a essa universidade, que é a única universidade federal do estado de Goiás, por enquanto, e é uma universidade que, com certeza, é um patrimônio, é um orgulho para toda a sociedade goiana e para todo o país. Queria cumprimentar a todos os componentes da mesa, iniciando pelo excelentíssimo senhor governador do estado, Marconi Perillo, ex-aluno dessa universidade, doutor honoris causa da UFG, e uma pessoa, na sua trajetória como político, como governador, como senador, tem sido um parceiro de sempre desta instituição. Eu me lembro que na década de 1980, nós iniciamos um projeto de extensão da universidade, interiorização da universidade, criando um campus em Catalão e um campus em Jataí. Num modelo que era um modelo inédito, inclusive, dada a vontade do povo goiano, das comunidades de Catalão e Jataí, de ter a presença da universidade nessas duas localidades. Qual que era o modelo? Não havia professores no governo federal, professores federalizados, não havia infraestrutura. Então isso começou graças ao esforço daquelas comunidades, dos prefeitos, dos governadores, à época, de bancar o funcionamento da Universidade Federal de Goiás em Catalão e Jataí. Foi assim que nós começamos a funcionar, a oferecer cursos no interior do estado. Isso funcionou durante um certo tempo, nesse modelo. Eu queria destacar o empenho do governador, à época, que hoje está no seu 4º mandato, então, durante esse período, seus vários mandatos como governador, nos apoiou de forma integral no pagamento dos professores, técnicos e na criação da infraestrutura, a parte da infraestrutura, pelo menos, desses dois campos. Então, governador, o senhor, desde aquela época, é parte da história da universidade. Eu tenho certeza que a comunidade, sobretudo a comunidade de Catalão e Jataí, reconhece muito esse apoio à criação desses dois campos. Mas não apenas isso. Queria destacar o espírito de solidariedade da UEG, que foi criada também pelo governador. Então, na ampliação de vagas públicas da educação superior, o governador Marconi Perillo tem também já um papel reconhecido, destacado na história. Nós criamos um campus novo, na cidade de Aparecida de Goiânia. Nós não tínhamos como funcionar, nós não tínhamos uma estrutura, como não temos ainda uma estrutura própria para funcionar naquela localidade. Conversando com o reitor da Universidade Estadual, o professor Haroldo Reimer, conversando com o governador, nós abrimos uma possibilidade, um convênio, para que nós utilizássemos as instalações da UEG em Aparecida, que estava ociosa no período diurno, período que nós precisávamos, e nos cederam as instalações do prédio da UEG para que a Universidade Federal de Goiás já começasse a oferecer os cursos em Aparecida nesse projeto de criação desse campus. Já estamos funcionando com 3 cursos: Geologia, Engenharia de Transportes, que é um dos cursos inéditos no Brasil, Engenharia de Transportes, e Engenharia de Produção. Estamos agora construindo as instalações próprias em Aparecida de Goiânia, mas não fosse esse ato de generosidade, de solidariedade do sistema público da educação superior, nós não teríamos iniciado as atividades em Aparecida de Goiânia. Queria também destacar o empenho do governador, de novo, em relação a Catalão e Jataí, no nosso projeto, que é um sonho daquelas duas comunidades, de criação de 2 novas universidades em Goiás, a Universidade Federal de Catalão e a Universidade Federal de Jataí. Foi o governador que, atendendo a um apelo nosso, dos diretores daquelas regionais, da comunidade de Catalão e Jataí, que tomou a iniciativa de levar esse pleito a então presidente Dilma Rousseff, que foi sensível à demanda, encaminhou um projeto de lei de criação de 2 novas universidades no estado de Goiás. Esse projeto está tramitando
A nossa expectativa é que nesse ano nós tenhamos a realização desse sonho, que é a criação de mais 2 universidades, pelo desmembramento das regionais que nós temos hoje em Catalão, em Jataí. Nós somos um dos únicos estados, um dos poucos estados da federação que possui apenas uma Universidade Federal de Goiás. O estado de Goiás merece, faz jus a mais universidades, a mais investimentos na educação superior. E aí, de novo, o papel do governador e de toda a bancada dos nossos parlamentares tem sido fundamental para que a gente tenha sucesso nesse pleito. E para finalizar, não poderia deixar de dar um destaque, de chamar a atenção para uma ação do governador no fortalecimento da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. Nós vivemos durante muitos anos sonhando com a criação de uma fundação de amparo à pesquisa no estado de Goiás, a semelhança do que nós já temos no Brasil, no estado de São Paulo, em outros estados mais desenvolvidos. Nós não tínhamos essa fundação de amparo. Tínhamos no papel, mas ela não funcionava na prática. Foi o governador Marconi Perillo que se empenhou com a sua visão de futuro, sabendo da importância da educação, da pesquisa, da inovação, que fortaleceu essa fundação e deu os meios para ela funcionar, e fez os repasses financeiros para que ela pudesse funcionar e atender aos pleitos, aos projetos dos nossos pesquisadores, não apenas da UFG, todas as universidades do estado de Goiás e do setor produtivo, sabendo que investir na inovação, investir na educação, na formação de pessoas é essencial para o estado de Goiás e para o Brasil. Por todas essas razões, é uma honra recebê-lo aqui, governador Marconi Perillo, assim como a primeira-dama, Valéria Perillo. Muito obrigado pela presença. Isso torna essa solenidade mais marcante ainda para todos nós, para todos os formandos. Queria cumprimentar, em especial, os diretores das 2 escolas, que hoje formam suas turmas, o professor Frederico Martins Alves da Silva, diretor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, e o professor Ademir Gonçalves de Oliveira, vice-diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, representando aqui o diretor Marcelo Stelling, que não pôde estar presente nessa solenidade. Cumprimentar também a coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Carla Emanuela Ribeiro Ora, coordenador do curso de Engenharia Civil, Saulo Bruno, paraninfo da turma de Engenharia Ambiental e Sanitária, Gilson Clementino, paraninfo da turma de Engenharia Civil, professor Maurício Martins, da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação. Queria cumprimentar o coordenador do curso, professor Lourenço Matias, coordenador e paraninfo do curso de Engenharia Mecânica, professor Demóstenes Ferreira, coordenador do curso de Engenharia de Computação, Adriano César, paraninfa da turma de Engenharia Elétrica, a professora Ana Cláudia Marques do Vale, e o paraninfa da turma de Engenharia de Computação, o professor Weber Martins, e o assistente de administração da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, Viviane Cipriano Mota. Queria completar também de forma muito especial todos os professores técnicos que estão na tribuna de honra, justamente homenageados pelos alunos, por toda a comunidade que participa dessas 2 escolas. Um cumprimento muitíssimo especial aos familiares que estão aqui prestigiando a formatura dos seus filhos, seus parentes que estão aqui no palco, a todos os convidados, demais pessoas da sociedade que nos prestigiam neste evento. E, de forma mais especial ainda, a todos os formandos, a esses 110 formandos das 2 escolas, que cumpriram uma trajetória difícil. Todos nós sabemos que os cursos de engenharia não são fáceis, são duros. Eu sou da área de ciências exatas, eu sei o quão difícil são as disciplinas que têm que ser cursadas, e com certeza vocês se superaram, se dobraram. Eu tenho certeza que os professores não deram moleza para vocês, e foi duro, como tem que ser duro mesmo, e não há outra maneira de se formar bons engenheiros. Esse é o principal papel da universidade, entre vários,
formar pessoas qualificadas, formar cidadãos. E hoje está celebrando exatamente isso aqui hoje, esse grande papel da Universidade Brasileira, da Universidade Pública Brasileira, da Universidade Federal Brasileira. Formar pessoas e formar bem essas pessoas. Formar pessoas não apenas para desenvolver uma atividade profissional, mas também formar cidadãos. Esse é o nosso papel. Temos outros papéis na área da pesquisa, da inovação, da descoberta, da extensão, da inovação, mas esse talvez seja o papel mais relevante de uma universidade como a nossa. Essa universidade mudou muito nos últimos anos e eu aproveito a presença de vocês. Talvez muitos estejam aqui hoje conosco pela primeira vez, conhecendo esse espaço, que é um espaço que foi construído pela gestão do ex-reitor, professor Edivar Madureira Brasil, exatamente com o intuito de propiciar a todos os alunos, independentemente da sua condição financeira, para que todos pudessem participar de forma democrática e inclusiva dessa solenidade. Não era assim no passado. No passado recente, os alunos essa cerimônia era conduzida muitas vezes por cerimoniais externos à universidade, uma solenidade que não tinha esse caráter solene como tem a nossa, e era paga. Muitos alunos não participavam porque não tinha como pagar para participar da cerimônia. Hoje não, todos estão aqui, ninguém paga, não apenas não pagam, mas recebem as fotografias que nós fazemos, estão disponíveis para os alunos, as filmagens, os alunos podem baixar isso, podem pagar também se quiserem, para ter outras fotos, fazer seus álbuns, mas a universidade oferece a todos a possibilidade de ter um registro desse momento que é tão importante para todos eles. Expandimos muito nos últimos anos. Em 2007, nós tínhamos 13 mil estudantes. Hoje nós temos 26 mil estudantes. Num período de 6 anos, de 2008 até 2012, 13, nesse período breve, nós fizemos essa expansão. De lá para cá aumentamos um pouquinho mais. Mas eu diria que num período de 6 anos, essa universidade foi capaz de aceitar um desafio que não é pequeno, é dobrar de tamanho. Isso não tem paralelo no mundo, eu diria. Não apenas essa universidade, as universidades federais brasileiras deram esse salto, dobraram de tamanho num período de 6 anos. O Brasil, como um todo, possuía nas universidades federais da ordem de 500 mil estudantes matriculados, hoje são mais de 1 milhão e 100 mil estudantes. Ainda é muito pouco, e eu faço questão de dar alguns números para vocês, sociedade que está aqui presente, que nos apoia, que mantém essa universidade, saiba do tamanho do desafio que nós temos pela frente ainda. O Brasil tem, isso eu diria que para desgosto nosso, apenas 17% dos seus jovens na faixa etária de 18 a 24 anos matriculados em uma universidade, pública ou privada. E a maioria desses alunos matriculados na educação superior estão matriculados numa universidade privada e não pública. Mas são apenas 17. Cada 100 estudantes nessa faixa etária, apenas 17 estão matriculados numa universidade brasileira. Esse número é muito baixo, não apenas em comparação com os países mais desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos, mas em comparação com os nossos vizinhos, na América do Sul, com a Argentina, Bolívia, Peru. Vocês tenham a dimensão do desafio que nós temos, que é ampliar e ampliar muito ainda essa parcela de jovens matriculados numa universidade. O que o Plano Nacional de Educação traçou como meta no país? Traçou como meta que até 2024 nós deveríamos sair de 17% a 33%. Essa é a meta. A meta tão audaciosa como essa que nós cumprimos de dobrar
o tamanho dessa universidade num período de 6 ou 7 anos. É muito audacioso e é caro, não é barato. O governador sabe disso, o Estado tem uma universidade estadual, todos nós sabemos que isso não é barato, mas é necessário. É necessário até para que o país possa sair da crise que ele vive hoje. Se não investirmos na educação, nós não teremos chance de superar os desafios imensos que nós temos e nos tornarmos uma grande nação, um grande país, rico, mais justo, como todos nós queremos. Qual a preocupação que nós temos hoje com as dificuldades econômicas, instabilidade política, que é a preocupação de todos nós, da sociedade brasileira? O governo, com as razões que o governo tem, os economistas deram, que nós reconhecemos, o país precisava de um ajuste, tinha que fazer um ajuste fiscal. Aí tinha um déficit grande, e fez um ajuste, criando um novo regime fiscal. Um novo regime fiscal que congela os gastos públicos, e aí inclui educação e saúde, pelos próximos 20 anos. Congela em qual sentido? Os orçamentos dos ministérios, os orçamentos das universidades, que fazem parte dos ministérios, serão corrigidos anualmente pela inflação do período anterior. Isso significa congelar. Nós vamos manter a situação atual. Esse é o espírito desse novo regime fiscal. Como, num país como o nosso, que precisa dar esse salto, nós conseguiremos dobrar o contingente de estudantes nas universidades com o congelamento? É impossível. Então, eu diria que nesse regime fiscal, se o governo não excepcionalizar a área da saúde, a educação e possivelmente a área da saúde também, nós não alcançaremos essa meta. Eu diria que nós iremos com isso comprometer o nosso futuro. Esse é o alerta que eu faço, sem querer negar a necessidade de um ajuste, mas que a área da educação e saúde, a área social, num país ainda tão injusto, tão desigual como o Brasil, não poderia ser atingida de forma tão dramática como essa. Mas, nesse cenário de dificuldades, de restrições orçamentárias que nós estamos vivendo, no caso da universidade, desde 2014, vivemos um período áureo, de 2008 até 2012, mas depois de 2014, não sei porquê, mas coincidiu com o início do meu mandato, os recursos foram muito mais restritos, mais limitados, contingenciados, e nós estamos tendo que construir essa universidade, fortalecer essa universidade em condições muito adversas. O que é que um gestor pode fazer nessa situação? Ir atrás, correr, brigar, que é o que nós temos feito nessa universidade. E eu posso dizer para vocês que nós temos muito que mostrar, o que apresentar para vocês como resultado dessa luta nossa como gestores, os pró-reitores, os diretores. Nós vamos atrás, nós não nos conformamos com essa situação. E hoje nós temos da ordem de 50 grandes obras em execução nessa universidade. Algumas na Escola de Engenharia, infelizmente, vocês não alcançaram a finalização de uma obra importante, que foi o bloco de sala de aula da engenharia, por razões diversas, que vocês conhecem, não vou justificar, mas é um projeto que já deveria ter sido finalizado há alguns anos, problemas de licitação com empresas, rompimento de contrato, nós só pudemos finalizar agora, o prédio finalmente foi entregue, está sendo usado, vocês infelizmente não puderam utilizar essas instalações, mas os futuros estudantes, os colegas de vocês, estão lá ainda, que vierem, terão essas condições muito mais adequadas a partir de, já tem essas condições a partir de hoje. Esse prédio será inaugurado muito brevemente, e convido o governador e todos aqui presentes, envolvidos com a universidade, que se interessam pela universidade, que reconhecem a universidade, que participem dessa inauguração. E retomamos uma obra aqui nesse campus, próximo daqui, no novo prédio da Engenharia Mecânica. Em Jataí, estamos construindo um novo prédio da Medicina. Nós temos um curso novo de Medicina em Jataí,
estamos finalizando esse prédio. Uma nova biblioteca que já está aí. Em Catalão, o prédio da anatomia. Aqui em Goiânia, uma série de outras obras. Mas eu queria dar destaque a uma obra. A uma obra que é a maior obra dessa universidade de todos os tempos. Maior do que essa aqui, que foi uma grande obra. E que é uma obra que tem características e um significado muito especial. É o novo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Um hospital de 20 andares. Aqueles de vocês que passam pela Praça Universitária já devem ter visto, ao lado do antigo hospital, uma enorme construção, são 20 andares, 600 leitos, instalações as mais modernas, procedimentos de baixa complexidade, alta complexidade, transplantes, tudo padrão internacional na melhor qualidade. Uma obra cara, 600 leitos SUS, 600 leitos para atender a população carente, que precisa de saúde nesse estado e precisa muito. Como é que nós estamos construindo um hospital desse porte? Vocês imaginem o valor de uma obra como essa? É astronômico para os nossos padrões. Como é que nós estamos construindo isso? Aqui eu tenho que fazer um reconhecimento, um tributo aos parlamentares da bancada do estado de Goiás. Foram eles, por meio de emendas da bancada, emendas individuais, o próprio governador, enquanto senador, nos ajudou